Neste vídeo vamos então adicionar uma arma nova ao nosso player, que será uma pistola. Portanto, vamos começar aqui por ver o que é que nós precisamos. Nós vamos precisar de alterar as animações do player. Portanto, eu vou aqui selecionar o meu player e vou aqui ao Animator. Se não tiverem o Animator aqui aberto, procurem aqui onde diz Animator e clicam duas vezes ali no player para abrir o controller. Portanto, e nós precisamos aqui de uma animação nova, que será a animação então de disparar. Aqui nos nossos modelos 3D, nas personagens, existe uma animação de disparar. Portanto, eu estou a utilizar o Dr. Dr. Mel Young, e há aqui uma animação que é o Shoot One-Handed. E é esta animação que nós vamos usar para fazer disparar. Portanto, arrastem-na para cá e agora vamos aqui ao nosso aqui aos parâmetros e vamos criar um trigger novo. Ele já tem o atirar, vamos fazer o disparar. E agora criamos as transições entre os estados, como fizemos outra vez. Vou clicar na setinha azul, na setinha que vem de movimento para a nossa nova animação. Vou desativar aqui o As Exit Time, que é para a animação ser o mais rápida possível. E de seguida vou definir aqui como condição de transição, que é disparar. Pronto, a animação acho que está tratado. Nós depois veremos. Agora, vamos precisar de uma mira aqui no meio do nosso ecrã, que é para o jogador conseguir acertar nos seus alvos, não é? Então eu vou aqui à pasta da arte. Nós temos aqui uma pasta para texturas. Eu vou apagar esta imagem que não é necessária. E vou adicionar aqui para a pasta das texturas 3 texturas novas. Portanto, uma delas é a mira, que nós vamos utilizar. A mira é um ficheirozinho que só tem uma imagem lá dentro, que é aquela pontinha branca. E depois vamos usar duas imagens. Uma que é o que representa a arma, portanto a pistola, e a outra que representa a rocha. Estas duas imagens nós vamos usá-las para quando o utilizador tiver selecionado uma arma ou a outra saber qual é que é a arma que ele está a utilizar. Porque nós vamos deixar a outra arma disponível. Agora, estas imagens que nós importamos, temos que alterar aqui as suas propriedades. Portanto, aqui onde diz tipo de textura, vamos pôr Sprite 2D UI, fazemos Apply. E na arma a mesma coisa. E na rocha a mesma coisa. Portanto, é tudo Sprite 2D UI. Agora, em relação à mira, o que nós vamos querer que ela fique no centro do ecrã. Por isso, eu vou aqui à minha cena mudar para 2D. Vou fazer zoom out. E vou colocá-la aqui no meu canvas. Portanto, vou aqui ao canvas. Vou adicionar aqui no canvas uma imagem. Portanto, vou aqui a UI Image. E vou dizer que vou-lhe dar o nome de mira. E agora aqui onde diz Source Image, vamos arrastar para cá a nossa mira. Pronto, ela fica ali. Ela é muito grande para servir de mira, portanto nós vamos aqui à escala e vamos diminuir-lhe o tamanho. Eu vou pôr 0.2, 0.2, 0.2 nos três eixos, que é para ficar aquela pintinha branca que está ali. Ela automaticamente já ficou no meio do ecrã, que é isso que nós queremos. Portanto, nós queremos que ela sirva para acertar nos alvos. Além desta imagem, nós vamos precisar de outra imagem, que é onde vamos mostrar a arma que está selecionada. Portanto, eu vou colocar essa imagem aqui, se calhar aqui no canto inferior direito. Portanto, vou outra vez ao Canvas, botão direito UI, e vou escolher outra vez Image. E isto vai ser a arma escolhida. Pronto, esta aqui, então eu vou mudar aqui o ponto de alinhamento, o anchor point aqui para o canto inferior esquerdo, para
começar, eu vou pôr que o jogador começa com a rocha, portanto vou cá pôr a rocha. E agora vou arrastar a rocha para ali para o canto. Portanto vou aqui ao selecionar a ferramenta para mover. Assim. E agora tenho que diminuir o tamanho porque ela está muito grande, como é fácil de perceber. Vou aqui se calhar pôr 0.2, 0.2. Pronto, e já se calhar fica com um tamanho mais fácil de... Pronto, a ideia é que quando o jogador mudar de arma, aparece ali a arma que ele está a usar. E aqui acho que está tudo na nossa interface. Agora vamos começar nos scripts. Portanto, nós vamos precisar de fazer um script para gerir as armas e outro script para... Não queria diminuir isto tanto. Portanto, e outro script para a arma que vai ser disparar. Portanto, eu vou aqui ao nosso player. E vou então criar aqui dois scripts. O primeiro eu vou-lhe chamar disparar, que vai ser o script da arma. E depois o segundo vai ser então o gerir armas. Gerir armas. Ok, eu vou começar pelo disparar. Está a abrir aqui no Visual Studio. Então, vou pôr aqui o Visual Studio. Então isto é o script para disparar. Portanto, basicamente quando nós simulamos no Unity um disparo, na realidade o que nós estamos a fazer não é verdadeiramente a disparar nada. O que nós vamos fazer é usar o Raycast, como já usámos nos NPCs, para determinar se o utilizador, quando carrega no botão de disparar, se ele consegue atingir algum inimigo ou não. E se ele conseguir atingir o inimigo, nós vamos tirar vida de acordo com aquilo que nós pretendemos que seja o valor que ele vai perder. Portanto, vamos definir uma variável e depois até podemos ter armas com diferentes valores. Pronto, então para disparar nós vamos ter que fazer um raycast que vai ser alinhado com aquele pontinho que está ali no meio do ecrã, não é? Portanto com a nossa mira. E para isso nós vamos precisar aqui de uma referência para a nossa câmara. Eu vou pôr aqui a câmara, eu vou-lhe chamar main câmara. Depois vamos precisar definir a distância que nós queremos que o tiro atinja. Vou pôr aqui, por exemplo, um valor inicial vão ser 50 metros. Depois vai ser o dano que vai tirar, ou seja, a vida que o utilizador vai perder. Podemos começar por pôr 10, por exemplo. Convém que seja mais do que a rocha, como é óbvio. Depois, o tiro, quando atingir um objeto que tenha o GameObject, nós vamos lhe dar uma força. E para isso eu vou criar aqui uma variável que é a força que o tiro vai dar. Como nós não queremos que o tiro atinja o próprio player, e se vocês repararem ali ele pode atingir, não é? Porque está quase na cabeça dele, eu vou criar aqui outra variável que é os layers que nós vamos ignorar e os layers que de facto nos interessam, ok? Portanto, esta variável layer mask vai nos permitir dizer que eu quero que o tiro não atinja um determinado layer, mas atinja outro. Como nós queremos fazer a animação, precisamos de uma referência para o animator. Vamos também ter um som, não é? Então vou criar aqui também uma variável para o som. E por fim, vamos precisar do clipe de som que vamos tocar. Portanto, eu vou-lhe chamar o som do tiro. Pronto, agora aqui no Start vamos procurar a main camera. Portanto, o main camera vai ser a câmera que tiver o objeto do tipo câmera. É importante ter atenção de não termos mais do que uma câmera, porque senão não funciona. Portanto, find object of type câmera. Depois o animator, nós vamos fazer o get component do animator. O Visual Studio já fez isso por mim. Em relação ao som, vamos fazer também isto, mas
No caso de não existir som, não existe nenhum audio source, nós vamos criar um. Então vamos fazer som igual a transform add component. Não se esqueçam que para este add component funcionar tem que fazer aquele using ali em cima, que ele acabou de fazer por mim da linha 3. Audio source. Audio source. Pronto, e acho que aqui também está tudo. De seguida, vamos então aqui à função update. Então, na função update, o que é que nós vamos ver? Vamos ver se o utilizador carregou na tecla para disparar, que vai ser o botão esquerdo do rato. E se ele carregou, nós vamos chamar uma função que vamos criar, que é a função que vai simular o tiro. Então, get button down. Button down. Nós podemos usar se quiséssemos podemos usar o botão do rato, mouse button down e depois ponhamos um, mas como nós estamos a usar o input system do Unity, o fire 1 está associado também ao botão esquerdo do rato. Então vou chamar uma função chamada simula tiro, que ainda não existe, e vou criar agora aqui em baixo. Void simula tiro. E esta função é que vai então simular o nosso tiro. Para começar, vamos ao Animator e vamos ativar o nosso trigger que criámos há bocadinho, que era o trigger de disparar. Eu vou só confirmar que... Como é que eu escrevi? Ok, já não me lembro se eu escrevi disparar com D maiúsculo. Costumo pôr tudo sempre em minúsculas e está. Portanto, disparar tudo em minúsculas. Depois, se nós tivermos então o som, o audio source, e tivermos um som de tiro, então o que nós vamos fazer é vamos fazer o som do tiro. Portanto, vamos fazer o play one shot daquele clipe som tiro. Ok? Depois vamos então simular o tiro. Para isso temos que saber a origem do nosso tiro. E a origem do nosso tiro, como eu disse há bocadinho, é o meio do ecrã. Então vamos à nossa main camera. A main camera tem uma função que é viewport. Viewport é a janela onde o jogo está a ser desenhado. To world point. Portanto, porque é que nós usamos viewport? Porque nós queremos o meio do ecrã em função da resolução que ele tiver a correr. E agora aqui nós vamos criar um vector 3, como vocês podem ver ali, ele quer um vector 3, e nós temos que indicar o meio do ecrã, e para isso pomos 0.5. O argumento dos z's é ignorado, portanto ele só usa os x e os y, portanto estes dois valores aqui. Vamos precisar agora de um raycast hit, que é para guardar a informação do que é que foi atingido. E agora fazemos então se physics ponto raycast a partir da origem. Agora tem que ser na direção da câmara para a frente. Portanto, main camera, vamos à transform da main camera. E temos o forward, que é o vetor que nos indica à frente da câmara. Nós vamos fazer então out it, que é para guardar na variável it o resultado, e vamos indicar a distância que nós queremos e os layers que nós vamos detectar as colisões ou ignorar as colisões, portanto a configuração de layers. Vocês já vão ver isso melhor daqui a bocadinho. Agora, esta função vai devolver verdadeiro se atingiu alguma coisa, portanto está dentro do if. Se entrar dentro do código que está dentro do if, quer dizer que ele atingiu alguma coisa, e nós vamos ver o que é que ele atingiu. Se essa coisa tiver a classe saúde, nós vamos lhe tirar a vida. Então fazemos hit get, não tem que ser transform, get component saúde. Se saúde for diferente de nulo, quer dizer que aquilo que eu atingi tem a classe saúde, então vou perder vida, e vai ser com base naquele valor que nós tínhamos lá em cima, que era o dano a tirar. Pronto, se aquilo que eu atingi tiver um rigid body, portanto aqui agora é outra vez repetir aquele código do get component, só que agora é o rigid body que eu quero. O que é que eu vou fazer? Vou-lhe dar um impacto do tiro.
Portanto, se RB for diferente de nulo, eu vou, para isso eu tenho que calcular a direção do tiro em relação àquela coisa que eu atingi, a superfície que eu atingi. Para isso vou fazer a subtração da transform do objeto que foi atingido em relação ao player. Portanto, transformo um menos o outro, vai-nos dar um vetor que indica a direção daquele objeto. E agora eu vou adicionar uma força naquela posição, com base na direção normalizado, porque eu não quero que se nós não fizermos normalize, o que acontece é que se o objeto estiver mais longe, o impacto vai ser maior, se o objeto estiver mais perto, porque o vetor é maior. Mas eu não quero, eu quero só multiplicar pela força do tiro e depois vou ter que indicar o ponto que foi atingido. Portanto, aquele hit point é exatamente as coordenadas do objeto que foi atingido. Por fim, se eu acertar no barril, eu quero que ele exploda. Então eu vou ver se tem a função, se tem a classe que explode. Eu faço então o transform getComponent era explode. Se explode tem que ser com E minúsculo, for diferente de nulo, quer dizer que eu acertei em qualquer coisa que tem aquela classe para explodir. Então vou provocar a explosão, para isso vou fazer explode, só que aqui preciso ter acesso a uma função que é a função da explosão, que não está disponível porque eu não tenho a função public. Ok? Então o Visual Studio até tentou-me aqui ajudar, mas ele não está a ajudar nada. Eu vou ter que ir aqui ao script do explode e tornar aquela função public. Portanto, aqui a função é esta. Eu tenho que pôr public. Pronto, e se agora voltarem aqui ao disparar, estão a ver que já funciona. Pronto, e acho que tenho o meu código todo feito. Vamos ver se não temos nenhum erro e vamos associá-lo ao player. Portanto, vou aqui ao player e vou-lhe arrastar para cá, então, o disparar. Pronto, agora, layers. Aqui nos layers vocês podem escolher tudo e assim todos os layers vão estar envolvidos na detecção de colisões, ou seja, vai detectar colisões em todos os objetos que estão nestes layers. Mas nós queremos que o player não seja atingido pelo seu próprio tiro. Então aqui em cima, nós já tínhamos criado tags, vamos criar aqui um layer. Vamos aqui, eu vou aproveitar aquele layer 3 que está disponível, vou criar um layer para o player. Ok? E agora volto aqui ao player e vou pô-lo no layer player. Sim, quero passar tudo, portanto cliquem no yes. E agora aqui em baixo, em vez de everything, eu vou desativar o player. Portanto, fica tudo selecionado menos o player. Assim, ele não vai detectar colisões nos objetos que estiverem no layer do player. Pronto, agora em relação ao som, que é aquilo que nos falta aqui. Aqui na pasta de áudio, acho que nós não tínhamos cá nenhum som que pudéssemos usar. Então eu fui arranjar um som. Todos estes ficheiros vão estar disponíveis no GitHub. Eu vou pôr lá uma pasta com estes ficheiros todos. Ok, este tiro aqui então vai ser o nosso tiro do som. E eu vou arrastá-lo então aqui para onde diz audioclip. Vou desativar aqui o atirar, que é para não estar a tirar pedras e a disparar ao mesmo tempo. E vou executar para testar. Então, se vocês conseguem ver, já veem que ele faz. Já explode. Portanto, se eu acertar no ninja, até lhe tiro vida. Agora, isto tem aqui algumas limitações, nomeadamente o player não consegue controlar para cima e para baixo o tiro. Isso torna muito difícil acertar nos inimigos, portanto é muito difícil eu conseguir acertar no inimigo se eu não conseguir andar com a setinha com a mira para cima e para baixo. Então o que nós vamos fazer é, no script de gerir armas, vamos adicionar um código que nos vai permitir não só selecionar a arma que queremos usar, mas também fazer o movimento para cima e para baixo da câmara, que vai permitir-me acertar melhor nos nossos inimigos, nomeadamente no ninja.
Então eu vou adicionar o código de gerir arma aqui na pasta dos scripts. Já tinha adicionado, já aqui está. Então agora vamos aqui fazer então o nosso código. Portanto, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de me referir à câmara. A câmara está a ser controlada pelo CineMachine, então eu vou precisar de fazer um código que é no CineMachine. Portanto, eu preciso de criar uma referência para a virtual camera. Eu vou-lhe chamar CineMachine Camera. CineMachine. Ok? Isto é preciso um using, portanto vocês vão ali, carregam naquela lâmpadazinha que aparece ali, fazem using disto. E depois precisamos ainda de nos referir a outra classe que é o Transposer, porque o Transposer é que controla a posição da câmera. Ok, eu vou chamar Transposer. A seguir eu vou definir a altura máxima e mínima que eu quero que a minha câmera se mova, que é para não passar o chão. Eu vou criar aqui o min y, que vai ser 0.25, quer dizer que ela vai ficar, falta um ponto e vírgula, vai ficar a 0.25 da altura da referência, que é o player. E vou pôr o max y, eu vou pôr, por exemplo, 4 metros. Okay? Isto vai permitir que a câmera se eleve e aponta mais para baixo. Também vamos criar aqui uma variável que é para controlar a velocidade com que ela se vai mover para cima e para baixo. Isto por vezes até é ajustável pelo próprio jogador. Eu para já vou pôr depois nós podemos aumentar ou diminuir esse valor. A seguir, vamos precisar de um sprite para a nossa rocha. Depois vamos precisar de um sprite para a arma. Portanto, estas são aquelas imagens que importámos há bocadinho. Por fim, precisamos da nossa referência para a imagem, da arma escolhida. Portanto, é uma referência para aquele objeto que nós colocamos no canvas. Vamos aqui fazer o using, que ele deve-nos estar aqui a indicar. É este using, Unity Engine UI. Depois, como este script vai controlar se o player usa o disparar ou se usa o atirar, vamos precisar de uma referência para cada um desses scripts. Public atirar. O atirar é a rocha, eu vou chamar isto como a minha primeira arma. E o disparar é a pistola, então vai ser a minha segunda arma. Portanto, isto quer dizer que o player, quando carregar no 1, ele vai escolher a rocha, quando carregar no 2 vai escolher a pistola. E agora vou fazer CineMachine e vou procurar o objeto do tipo CineMachine Virtual Camera. E vou fazer para o Transposer, vou procurar dentro do objeto do CineMachine, vou buscar o Transposer do CineMachine. Para isso existe aqui uma função que é Get CineMachine Component e nós pomos ali CineMachine Transposer. Portanto, é o mesmo nome que nós temos lá em cima na declaração da variável. CineMachine Transposer. Pronto. De seguida, vamos aqui fazer uma função que vai ser chamada quando o utilizador seleciona a rocha para ser a arma inicial. Como vai ser a arma inicial, eu também quero que essa função seja chamada logo aqui. Portanto, seleciona a rocha. Para isso eu vou precisar então aqui de duas funções, uma que é o seleciona rocha e outra que vai ser o seleciona arma. Portanto, basicamente quando o utilizador carregar na tecla 1 eu vou chamar o seleciona rocha e ele vamos mudar para a rocha, quando ele carregar no 2 vamos mudar para o arma. Quando ele mudar para a rocha, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que ir à imagem da arma escolhida e vamos ter que dizer que o sprite dela vai ser a rocha. Portanto, vai aparecer a rocha no ecrã. E depois vamos dizer primeira arma, que é aquele script que nós temos aqui, vai estar ativo. Portanto, vamos usar a propriedade enable para pôr de true. E vamos dizer segunda arma, o script vai estar
falso. Portanto, ativamos o script que faz disparar as rochas, desativamos o script que vai fazer disparar a arma, aquilo que acabamos de fazer há bocadinho. Aqui na função seleciona a arma é basicamente a mesma coisa, só que o sprite não é o da rocha, é o da arma. E estas duas linhas é invertê-las, portanto é passar a falso a primeira arma e a true a segunda. Pronto, ok. Agora vamos fazer a parte do update. Portanto, aqui no update a primeira coisa que nós queremos fazer é atualizar a posição da câmera. Para isso vamos buscar o valor y do rato. Ok, vamos a input, get access e nós queremos o mouse y com y em maiúsculo. Ok, e agora vamos ao transposer e existe aqui uma propriedade que é o mFollow offset e nós vamos manipular o y. Vamos aumentar mais igual o y. Este é o y do rato, portanto é um movimento que o rato fez, multiplicado pelo time delta time, multiplicado pela velocidade que nós definimos lá em cima para o y. Portanto, isso vai fazê-lo mover para cima ou para baixo, conforme nós movemos o rato para cima ou para baixo. Agora, como nós queremos limitar o valor máximo do y e o mínimo do y a estas duas variáveis, o min e o max, nós vamos usar aqui uma função chamada clamp. Portanto, vamos fazer transposer follow offset.y vai ser igual na classe mathf, isto é a função clamp, que vai verificar se o valor do transposer, o valor y do transposer, portanto eu vou copiar este aqui, está dentro do valor mínimo e do valor máximo que nós definimos para o y. Portanto, isto já vai fazer mover a câmera para cima e para baixo dentro destes limites. Agora vamos fazer a parte de selecionar a arma. Portanto, como vimos, a arma que selecionada inicialmente é a rocha e nós agora fazemos, se o utilizador carregou get key down, eu vou dizer que é o key alpha 1. Key alpha 1 é o 1 que está por cima das teclas das letras, portanto as teclas alfanuméricas. Então vai selecionar a rocha. A arma 1 é a rocha. Se ele clicou no 2, keycode alpha 2 seleciona a arma. Pronto, e assim aparece a arma e começa a disparar. Vamos então agora ver o que é que temos que configurar aqui no nosso script. Portanto, tenho que adicionar o script ao player. Se ainda não o adicionei, parece que não. Portanto, vou gerir armas, adicionar aqui ao player. Vou preencher as minhas referências. Portanto, a primeira referência que está aqui é o sprite para a rocha, que nós importamos aqui para as texturas. Rocha para ali. A seguir é a arma, que é aquela ali. Aqui é no canvas aquela arma escolhida. E agora são os scripts de disparar. Portanto, este script, primeira arma, é o atirar. Eu vou ativar os dois outra vez. Portanto, eu vou fazer aqui o colapso disto tudo, para ser mais fácil. E agora vou arrastar o atirar daqui para ali. E vou arrastar o disparar daqui para ali. Vou gravar isto. E vamos testar. Portanto, neste momento, se vocês forem ver aqui, está ali a rocha visível. Deixem-me só fazer aqui uma coisa, porque ainda está ali o tempo a contar. Eu tenho que desativar aqui o tempo. Portanto, tempo limite vou pôr a -1. Se vocês bem se lembram que era para não estar a descontar o tempo. Portanto, neste momento está a rocha selecionada, quer dizer que o script atirar está ativo e o script disparar não está. Portanto, eu carrego e ele atira. Vou carregar na tecla 2, mudou para a arma. Estão a ver, está a dar tiros e eu consigo mover o rato para cima e para baixo. Por exemplo, é mais fácil acertar aqui no barril do que se eu não conseguisse fazer este movimento para cima e para baixo. Portanto, se vocês quiserem, ainda podem pôr a mira um bocadinho mais pequena, se calhar está um bocadinho grande. Vou dar aqui uns tiros no nosso ninja. Ele já morreu.
e temos uma arma a funcionar de uma forma muito simples. Carregando no 1 volta à rocha, carregando no 2 tenho na arma.